Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho a respeito do período de transição, né? O período aí de transição do período medieval para o período moderno. Vamos falar um pouco hoje a respeito de humanismo e de renascimento e na próxima aula a gente ainda vai continuar um pouco mais com esse assunto, tá certo? Então, se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E agora, gente, quem já fez isso tudo vai acompanhar comigo as explicações da aula de hoje, tá certo? E então, gente, o tema da nossa aula é humanismo e renascimento e nós vamos começar observando um pouco melhor essa tela, tá? Essa tela é uma tela aí chamada A Fuga para o Egito, uma pintura feita por Giotto di Bondone. E eu quero chamar a atenção de vocês aí para ela, porque um outro grande gênio, um escritor aí italiano, por nome de Giovanni Boccaccio, escreveu aí para esse artista, para Giotto di Bondone, e disse as seguintes palavras: o gênio de Giotto era de uma tal excelência que nada existia de produzi-lo pela natureza que ele não fosse capaz de representar por meio do estilete, da pena ou do pincel, com uma tal verdade que o resultado mais parecia uma obra da natureza que a sua própria imitação. Pelo que o sentido humano vista facilmente se deixava enganar pelas suas obras, tomado por realidade o que era apenas pintura. E assim fez ele regressar à luz esta arte que durante tantos séculos estivera sepultada sob os erros de alguns que pintaram para agradar os olhos do ignorante e não para satisfazer a inteligência dos sábios, devendo ser justamente considerado como uma das luzes da glória florentina. Pois bem, esse texto, nos revela aí como é que Boccaccio ele aprecia o trabalho, do artista Giotto, que fez aí entre várias, das suas obras aí que reproduz aí essa imagem, da fuga para o Egito, da população aí que vai fugindo para o Egito. E nessa representação, uma das características aí que chama atenção é a representação do ser humano e da natureza de um modo mais realista, tá? Então, nesse tipo de pintura, nesse tipo de obra que nós vamos estar percebendo que vai surgir, no período aí do Renascimento, no período que a gente chama aí de Idade Moderna, na história, então nós vamos ter, diversas dessas pinturas, dessas características aí mais realistas, mais próximas do real. E por que mais próximas do real? A gente pode observar aí, na imagem, a figura aí de seres humanos, a figura aí de plantas, da vegetação, das árvores. E essas imagens, elas revelam aí a preocupação, por exemplo, com luz e sombra nessas pinturas. Já revela aí, uma outra característica, que é a característica, de que o homem ele passou cada vez mais, a se enxergar enquanto um indivíduo, enquanto um membro de uma coletividade, Então, do ponto de vista cultural, esse período que nós vamos estar estudando agora do Renascimento foi um período revolucionário, A igreja, ela também vai passar aí por abalos, vai passar por transformações da mentalidade das pessoas, mas, sobretudo, é o espírito do ser humano que muda, Os seres humanos, eles passam a ficar mais atentos à ciência, à arte, à experimentação, o desejo pelo conhecimento, por buscar mais além daquilo que eles já tinham, Então, em comparado aí com os trabalhos que eram feitos com relação à arte no período medieval,
né? A gente tem aí no período medieval as iluminuras, né? Que eram aquelas pequenas pinturas aí decorativas que apareciam nos livros medievais. Então, muitas dessas iluminuras, elas não vão revelar aí tanto como vai revelar as pinturas do período renascentista. Por quê? Né? Essas imagens aí eram muito pequenas, muitas vezes para fazer a decoração ali daquela página, né? A chamada letra capitular, que é aquela letra maior, né? Que vem para começar o parágrafo da página. Então, nos livros medievais, eles utilizavam muito disso, ou muitas vezes os desenhos nas bordas, né? Nas laterais, nos cantinhos das páginas. E era como forma de apenas enfeitar, de decorar, né? Representações sempre voltadas aí para as questões religiosas, que era a maior parte do assunto tratado muitas vezes nesses livros, nesses manuscritos, e eram produzidos principalmente nos conventos, nas abadias, nos templos religiosos, né? E elaborado assim com muita delicadeza, com muita, né, preocupação aí em fazer direitinho essas pinturas. Algumas dessas iluminuras inclusive ganhavam fios de ouro, né, quando se tratava aí de um trabalho, né, voltado aí para a nobreza, para as pessoas mais poderosas. E era um trabalho assim muito delicado, muito difícil, nem todo mundo tinha acesso, né? Bem diferente agora do que vai começar a surgir no período renascentista, tá? Então, observe aí que a imagem, por exemplo, da iluminura, ela não demonstra, né, a preocupação com sombra e luz, né? Não demonstra preocupação assim de fazer uma pesquisa, uma elaboração com vários outros elementos. Então, isso vai, né, começar a fazer parte agora dos trabalhos do período renascentista. Então, nessa imagem que a gente vê aí da fuga para o Egito, a gente já percebe a sombra nas montanhas aqui, na vegetação, nas árvores. Então, tons mais claros na parte de cima, tons mais escuros na parte de baixo, para demonstrar essa questão que nós temos aí de profundidade, né? Aonde a gente tem aí o cabelo com mais luminosidade, onde a gente tem aí o cabelo fica mais escondido, então fica com mais sombra. Então, essas questões todas começam a fazer parte da preocupação do artista desse período renascentista, tá? Então, esse período é um período marcado aí pela chamada transição, né? É um mundo que está em transição, e como nós estudamos em história, nós sabemos que essa parte aí, né, do nosso conhecimento histórico está baseado no movimento que se dá na Europa, tá? Então, nesse mesmo período aqui, no Brasil ou em outras partes do mundo, as características do desenvolvimento intelectual, cultural, social é completamente diferente, tá? Então, na Europa, a gente tem o que aí? Um comércio, né? Esse comércio está, assim, em completa ebulição, né? Então, está muito movimentado o comércio entre a Europa e o Oriente. Então, isso tornou a possibilidade aí de enriquecimento das cidades europeias. Então, parte dessas cidades aí foram enriquecendo, foram ganhando notoriedade, ganhando dinheiro. Na questão política, a gente tem aí 2 pontos importantes, né? O primeiro é que as famílias das cidades-estados italianas, como a cidade de Gênova, Veneza, Florença, que eram as cidades mais importantes da época, passaram a acumular imensas fortunas fazendo o comércio, né? O comércio que naquela época eram feitas tanto nos pequenos estabelecimentos como nas feiras locais, né? Foi criando essas relações mercantis com os povos do Oriente, né? E isso fez com que essas famílias fossem se tornando cada vez mais ricas. E a partir, né, de determinado momento, eles vão buscar alternativas para implementar novos negócios, para ganhar mais dinheiro.
né? Então esse período aí que nós temos, né, da transição, onde a gente tem, né, a finalização de um período de crise na Europa, que foi a crise do século XIV, nós tivemos, né, o declínio aí do feudalismo, né, que, né, sai. Então as principais atividades eram feitas no campo, né, nas plantações, nas criações. Sai um pouco as características, né, da economia rural e se volta então mais para, né, a economia urbana, tá? Então o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento dos centros urbanos começa a chamar mais atenção. Além disso, é importante a gente lembrar que nós temos aí a troca também do tipo de trabalho. Então, durante o feudalismo, o sistema de trabalho era o sistema da servidão, né? E aí vamos ter agora uma troca no sistema de trabalho. Então, eu não vou mais trabalhar como servo, como era no período medieval, e passo agora a trabalhar num regime assalariado. Esse regime assalariado garante que ao final do meu trabalho, do meu ciclo de trabalho, eu vou receber, né, um valor, um salário por aquela atividade que eu estou desempenhando, tá? Então, no período medieval, a gente já viu aí que não era bem assim que acontecia. Outra questão é, né, relacionada aí às questões políticas, que uma das grandes mudanças, a gente falou da primeira, que é do fortalecimento dessas famílias aí, das cidades, né, mais ricas, mais importantes, e o outro fator é o da conquista de poder dos reis. Então, os reis no período medieval, eles já existiam no período medieval, né? Eles só não tinham muita importância, e agora não, eles vão ter uma maior importância. Então, nós já estudamos aí também que esse fortalecimento dos reis vai se dar, né, em virtude principalmente dessa organização aí da economia, dessa organização do exército, do fortalecimento do grupo da nobreza, da burguesia em torno da figura do rei, tá? Então, isso aí, né, também se soma a outros dois fatores. O primeiro, o fortalecimento econômico dos burgueses. Então, quando a burguesia se fortalece, ela também quer o seu governo, né, fortalecido. Eles também querem aí uma representação, né, forte aí para assumir o poder e organizar esse território, organizar as obras, organizar a cobrança dos impostos para beneficiar principalmente o seu grupo, tá? E a gente destacou ainda as viagens. Então, nesse período aí do final do século XIV até o início do século XVI, nós ainda tínhamos muitas viagens sendo feitas nesse período, viagens a terras distantes e diferentes, né? A curiosidade do ser humano em descobrir novos caminhos, novos lugares que pudessem ser explorados. Tá? Então esse foi um movimento também muito importante e inovador, né, para que muitas coisas fossem descobertas. Tá? Então, a partir, né, de todo esse contexto que nós vimos aí, nós temos então um período de renovação, né? Esse período de renovação, de rompimento com o mundo medieval, vai fazer surgir então o que a gente chama do período do Renascimento, tá? E aí, por que esse nome, né, de Renascimento? Renascimento nos dá logo a ideia de renascer, né? Como se alguma coisa tivesse se perdido, tivesse morrido, tivesse acabado e fosse renascer. Então, os historiadores, eles, né, deram esse nome a esse período. Por quê? Porque eles consideraram que o período da Idade Média, né, foi um período, né, muito, digamos assim, muito fraco, né, no sentido de desenvolvimento intelectual, no sentido do desenvolvimento do ser humano, né? E por isso eles chegaram à conclusão de que, né, essa nova fase sim seria um renascimento, né? Eles achavam que o período antigo dos gregos, dos romanos, do desenvolvimento dessas civilizações teria sido
um período importantíssimo para a história da humanidade, mas que de repente ficou meio apagado ali na Idade Média, né? Que alguns livros ainda costumam chamar de Idade das Trevas. Então, por conta disso, né, a gente teve aí essa organização e nomearam esse período de Renascimento, tá? Só que esse conceito hoje já não é assim tão aceito. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas pesquisas revelando, né, que a produção cultural, que o desenvolvimento tecnológico durante o período medieval, ele aconteceu sim, né? E não desapareceu como muitos historiadores pensam, muitos estudiosos pensam, né? Ou pensaram. Então esse período ele foi também marcado por grandes evoluções, por grandes pesquisas, embora, né, cada tempo tem o seu nível, tem o seu desenvolvimento, tem as suas características, e a gente não pode ficar comparando uma época, uma sociedade com a outra, tá certo? Então, vejamos. Agora, o que nós temos, então, nesse novo cenário dessa época que, né, os historiadores, então, batizam com o nome de Renascimento, né? Um movimento de transformação cultural, um movimento de transformação científica que se desenvolveu entre os séculos XIV e XVI, né? Conhecido, então, com este nome de Renascimento, tá? Então, observe aí na imagem que a gente tem a imagem de uma das mais famosas telas, uma das mais famosas pinturas aí feitas no período do Renascimento, que é a criação de Adão. Então, seria essa imagem aí que retrataria justamente esse período que nós também fomos renascendo, fomos sendo recriados, né, diante, né, dos olhos aí dos artistas, dos intelectuais, né, que estavam vivendo e vivenciando esse período. Então, nesta época, né, de renascimento cultural, de transformações, nós temos aí, né, essa obra aí de Michelangelo, que foi pintada no teto da Capela Sistina, né? Isso mesmo, essa imagem aí, ela está em cima, bem no teto, que é para a gente ter aquela sensação, aquela visão de que o céu está bem próximo da gente e que lá, né, os anjos estão todos ali, né, ao nosso redor, tá? Agora vamos compreender um pouco melhor a respeito das características do Renascimento. Então, nós temos aí algumas dessas características aí destacadas na tela, né? Entre elas, a gente tem aí as inovações técnicas e científicas, a invenção e aprimoramento de instrumentos de navegação e elaboração de mapas mais precisos, o estudo de anatomia e circulação sanguínea, que, né, auxiliaram a descoberta de várias doenças a partir daí. A invenção da imprensa para divulgar os conhecimentos também foi um ponto extremamente importante para o período renascentista, e as reformas religiosas, que vai ser tema então das nossas próximas aulas. Essa reforma religiosa rompeu a unidade da cristandade, dando a possibilidade de questionamentos aí ao ser humano daquele período. Então, nós temos nessas principais características aí do Renascimento, uma outra característica de que nós não falamos aí, que é, né, o olhar do artista, do pesquisador, do intelectual daquele período renascentista, o olhar sempre inspirando-se das obras, nos trabalhos feitos pelos gregos e romanos, né? Então, essa é uma característica também que vai passar a fazer parte, né, desses trabalhos. Então, bom, para a gente compreender melhor, né, o que é esse humanismo, então, né? Então, esse humanismo, ele vai surgir, né, principalmente a partir, né, da situação em que foi se criando, né, dentro do contexto medieval, tá? Então, o que a gente tem aí desse contexto medieval? Na Idade Média, nós temos aí acontecimentos
cotidianos e o destino das pessoas, eles já estavam determinados por Deus. Então você nascia e morria sendo servo, né? Nascia e morria sendo nobre. Então não havia muita perspectiva de mudança dessa realidade social, tá? No século XIV, o modo de vida urbana ainda estava, né, florescendo em toda a Europa, né? Então isso trouxe, né, uma característica aí de um desenvolvimento mais urbano aí a partir do século XIV do que rural. Porém, né, dentro dessa característica aí do contexto medieval, a sociedade ela é muito mais rural, certo? Outra característica importante é essa adoção da perspectiva humanista, né? Então, quando se tem essa perspectiva humanista, né, o que antes era valorizado sempre, né, o destino das pessoas é determinado por Deus, então não tem como mudar. Então passa aí a ter, né, dentro da visão nova agora humanista, uma valorização das capacidades dos potenciais humanos, né? Tanto aí os potenciais físicos quanto os potenciais intelectuais, tá? Isso não significa, gente, que esses seres humanos aí do período novo, agora do chamado humanismo, eles eram antirreligiosos, eles eram descrentes, eles não iam à igreja, não é isso, tá? Mas eles tinham aí davam um outro significado agora para, né, as atividades religiosas para a própria igreja, certo? Então, a fé em Deus, ela podia conviver, né, com a fé no ser humano e na sua capacidade criativa. Então, não é que eles não vão mais acreditar em Deus, mas eles vão, né, colocar a fé em Deus ao mesmo lado da fé no ser humano, na sua capacidade de criação, na sua capacidade de pesquisa, na sua capacidade de invenção, né? O que antes a gente não tinha, tá? Então, quando a gente coloca no contexto medieval aí que existia uma forte influência da igreja, a igreja ainda ditava as regras do que podia e do que não podia ser estudado, do livro que podia e de que não podia ser lido, né? Então não era tudo, né, liberado, as pessoas tinham aí a leitura, os materiais, os pensamentos, o comportamento, a maneira de se vestir, tudo com regras, né, ditadas pela Igreja Católica, tá? Bem, uma outra característica aí dessa nova visão, nós falamos já no slide aí anterior, que é a inspiração na civilização greco-romana como modelo de vida, de arte e de valores. Então, tudo que vai se referir à civilização grega, à civilização romana, vai servir de inspiração para, né, os intelectuais, os artistas, os filósofos que vão pesquisar e escrever aí nesse período, assim como os trabalhos que vão surgir de escultura também, tá? Então, o ser humano e a natureza como centro da atenção dos filósofos e dos artistas. Por isso esse termo humanismo, tá? Porque o ser humano passa a ser o centro, né? Então isso daí, né, que nós chamamos de antropocentrismo. Antropo é o homem, centrismo, centro. Então era o homem como centro de todas as pesquisas, de todas as preocupações, né? E que ia poder, né, dar as respostas, tá? Então, no contexto medieval, não era assim, não era o homem como centro, né? Era a figura que era central no período medieval era Deus, né? Então, Theo é de Deus, centrismo de centro. Então, durante o período medieval, toda a preocupação, né, todas as pesquisas, tudo que era discutido, falado, estava sempre voltado para, né, a figura do divino. Então, a preocupação
com a questão religiosa era muito maior, certo? Bem, a partir daí nós temos então, né, essa imagem do homem vitruviano, né? Essa imagem aí é feita por Leonardo da Vinci, né, em 1492, e foi inspirado aí então nos estudos que ele fez aí a respeito da representação das proporções ideais do corpo humano. Então, quem tiver a curiosidade aí, né, observe aí que você, nessa mesma posição da imagem, né, com os braços aí esticados, você vai descobrir aí, né, que você consegue descobrir a sua altura, né, através, né, desse espaço aí da ponta dos dedos da mão direita para a ponta dos dedos da mão esquerda, tá? E nas pesquisas, né, ele comprovou isso, né, fez os estudos. Ele era um homem, um artista assim, dos mais conceituados do período renascentista. A gente vai estudar mais e falar mais a respeito dele. E ele pesquisou muito sobre o corpo humano, sobre, né, anatomia, sobre como se desenhar a musculatura, né? Fez muitas pesquisas aí em torno, né, desses detalhes da característica, né, do corpo humano. Então, isso revela para nós o quanto né, que a preocupação aí, né, desses artistas estava agora relacionado com o ser humano e não mais apenas, né, com a figura de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado por Deus, né, transforma-se em humano por sua própria vontade e capacidade de traçar o seu destino. Então agora não depende só, né, da religião, não depende só de Deus, mas depende, né, pelo pensamento humanista da época. Então depende desse ser humano, né, fazer aí, né, o seu caminho, fazer as suas escolhas, utilizar a sua inteligência para transformar essa natureza e o mundo que o cerca, a fim, né, de trazer aí benefícios para o próprio ser humano. E agora nós vamos falar sobre a imprensa e os novos conhecimentos, tá? Então, o que nós temos aí a respeito disso? No período renascentista, nós temos aí, né, uma descoberta, né, de uma máquina. Essa máquina que vocês veem na imagem aí é a máquina de imprensa, tá? E aí o que a gente chama atenção aí a respeito disso? Primeiro de que, né, não foram aí os europeus quem criaram, quem inventaram aí, né, o primeiro sistema de imprensa do mundo, tá? Então hoje já se faz aí as pesquisas em torno, né, da descoberta aí de outros povos, de outras sociedades que teriam, né, iniciado as pesquisas com relação a isso, tá? Então os chineses, né, eles já foi comprovado que o processo de fabricação de papel já acontecia na China desde o século II, né? E só chegou à Europa no século XII por intermediário dos mercadores italianos. Então a China já estava fabricando papel há muito tempo, tá? Só que esse sistema aí de organização, né, da invenção dos tipos móveis para poder fazer aí a imprensa, né, no papel, foi, né, uma criação, né, com mais organização aí por parte justamente dos europeus. Os chineses, eles já tinham aí, né, feito aí essas descobertas no século XI, né? Eles tinham aí já um invento de tipos móveis feitos de argila. Então os chineses, eles foram já, né, o primeiro povo do mundo a fazer a impressão, né, de livros, de material, né, gráfico, mas eles não tinham ainda inventado as letras móveis, as letras de metal. Então essas letras aí, né, feitas com material mais resistente,
essa sim foi uma invenção dos europeus, do alemão Johannes Gutenberg, né? Que inventou aí esse sistema de colocar aí as letras, as pequenas pecinhas com as letras, com os números, com símbolos gráficos gravados em relevo, aonde eles iam então, né, passando essas peças na tinta e pressionando no papel, né, para poder imprimir, né, essas letras aí nessas folhas de papel. Então, a primeira organização desse tipo aí, né, de sistema de escrita aí por tipos móveis, né, surgiu na China, tá? E só depois é que, né, os europeus eles aperfeiçoaram, melhoraram, e aí sim a gente começou a produzir, né, muitos materiais já de livros, de textos, né, impressos com maior rapidez, dando a possibilidade de mais pessoas, né, receberem, conhecerem, né, as ideias aí que eram divulgadas na época. Então a produção dos livros aumentou muito, né? Então os livros que eram manuscritos, eles continuaram a existir. Muitas pessoas continuaram ainda fazendo os livros, escrevendo tudo à mão. Porém, as obras impressas elas foram se multiplicando e com elas também foram multiplicando os conhecimentos, né? Isso fez com que o pensamento investigativo ele fosse sendo estimulado por toda parte, né? Assim como também começaram a surgir, né, crítica por parte dos leitores, né? Então as pessoas passaram aí a estudar e a duvidar e a pesquisar sobre tudo aquilo que eles liam. Então não era só, eu estou lendo aqui, o que eu li aqui está certo, tá? Então os estudiosos eles passaram também a querer provar tudo aquilo que eles liam. Então isso, né, levou cada vez mais as pessoas a aprenderem, a testarem, a pesquisarem, a observarem tudo aquilo que, né, chegava em suas mãos. E hoje em dia, né, nós estamos vivendo um período assim bem diferente daquela época, né? Hoje a gente tem um processo aí de aumento na circulação de notícias falsas, né, das chamadas fake news, e muitas pessoas reproduzem sem questionar, né, sem observar se é verdade, sem ler muitas vezes direito à informação, sem verificar, sem confirmar se aquela informação é verdadeira ou não, e vai repassando, né, sem nenhum questionamento. Então a gente precisa ficar atentos com relação a isso. Tá? Não só aos vídeos, mas aos textos escritos, aos jornais, à revista, né? Aquilo que você lê na internet. Você tem que estar bem informado, mas você também tem que aprender a se questionar, né? Então, quando você receber algum material que você leu, você tem que pensar assim: será que eu acredito nisso tudo que eu estou lendo? Né? De onde veio essa informação? É confiável? Então, como é que eu posso, né, acreditar em tudo aquilo que eu leio, em tudo aquilo que eu recebo, em tudo aquilo que me dizem? Então, a gente precisa ficar atentos a isso. Também serve aí de reflexão aí da aula de hoje, tá? E agora vamos falar sobre o espírito científico. O espírito científico também foi algo muito importante para esse período, gente. Até o século XVI, né, a teoria mais aceita era essa teoria que a gente tem aí, a teoria geocêntrica, tá? Essa teoria foi elaborada no século II pelo astrônomo grego Ptolomeu, tá? E Ptolomeu, ele acreditava que a Terra era o centro do universo e ao redor da Terra nós tínhamos então todos os outros astros. Então nós tínhamos a Lua, nós tínhamos os outros planetas, nós tínhamos o Sol, todos girando em torno da Terra. Então nesse pensamento,
né, que Ptolomeu tinha, era um pensamento aí que tinha base no desenvolvimento das pesquisas aí de outro grego, né, chamado de Aristarco, que ele já havia proposto que o Sol seria o centro e em torno dele nós tínhamos aí, né, a órbita dos outros planetas aí dentro desse sistema, tá? Então esse tipo de pensamento aí de que a Terra que era o centro, né, o planeta Terra era o centro, né, do universo, e isso passou a ser bastante questionado aí agora pela teoria de Copérnico. E só 2000 anos depois é que Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês, ele propõe um novo sistema de organização do universo. E nesse novo sistema, ele desenvolve aí a teoria, o princípio de que a Terra girava em torno do Sol e junto com ela estavam outros planetas também girando em torno do Sol. Então ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, né? Então a teoria antiga era a teoria geocêntrica e a teoria que ele vai desenvolver agora, já no período renascentista, é a teoria heliocêntrica, aonde o Sol está no centro. Observa que nessa imagem a gente destacou bem aí, né, a imagem aí de Nicolau Copérnico com o Sol lá dentro e ao redor dele, então, a gente tem os outros planetas, tá? Então, nesse tipo de pesquisa aí, né, é o centro do sistema, é o sistema solar, então o centro é o Sol, tá? Então, por isso aí a palavra hélio, que significa Sol, né? E centro, né? Então, heliocentro é o centro, no centro é o Sol, e não antes como era, né, a Terra, tá? Então, essa teoria aí de Copérnico, ela foi essencial para o desenvolvimento da astronomia moderna. Abriu caminho para outros estudiosos, como Galileu Galilei, que provou que a Terra se movia em torno do Sol. Então, esse daí, né, foi um dos desdobramentos, né? Então, as pesquisas que foram feitas por Nicolau Copérnico, né, influenciou, né, as pesquisas, os estudos de Galileu Galilei, e que, quando tentou, né, explicar para a sociedade de que a Terra se movia em torno do Sol, passou a ser perseguido pela Igreja, que o obrigou aí a negar publicamente as suas conclusões, porque se ele não negasse, ele poderia ser condenado à morte, né? Então a Igreja ela não queria ser contrariada, né? Então, por conta disso, gente, Galileu Galilei, ele acabou silenciando. Ele nem disse que a Igreja estava certa, nem contrariou, mas a Igreja ficou quieto, porque se ele, né, desmentisse, ele falasse aí a verdade, né, ele poderia ser levado aí à morte. Então, a partir, né, desses estudos, né, de Nicolau Copérnico, a gente teve, né, outras pesquisas e outras descobertas que foram sendo feitas na área da astronomia. E na medicina, o que nós temos aí de desenvolvimento na área da medicina? Olha aí que a gente colocou uma iluminura aí também, né? Então, nessa iluminura mostra aí de como eram as ideias aí da medicina medieval. Então, esse aí é um trabalho do dentista. Olha que coisa, né, mais estranha. Praticamente parece que está colocando uma cobra dentro da boca do paciente. Então, na medicina, nós temos aí também uma grande quantidade de pesquisa de inovação acontecendo nesse período. Porque os estudiosos eles passam a estudar mais o corpo humano, tá? Então, o estudo de Andrea Vesalius sobre anatomia e sobre a fisiologia humana através da dissecação de cadáveres passou, né, a ser utilizado. Como essa prática era proibida pela Igreja, ele foi condenado a peregrinar até Jerusalém.
Ou seja, ele foi condenado a fazer uma viagem até Jerusalém, aonde ele ia pagar a sua penitência, né? Como se ele tivesse feito algo muito errado. Então, como assim vai dissecar o cadáver, vai examinar o corpo humano? Então, a igreja não aceitava esse tipo de, né, pesquisa. Achava que isso era um pecado enorme contra, né, as pessoas, contra as ideias religiosas da época. Então, essas pesquisas científicas, elas foram essenciais para a gente poder desfazer as concepções antigas, as concepções incorretas aí a respeito, né, do funcionamento do corpo humano, e que, né, se não fossem feitas, muitas das doenças não teriam sido descobertas, não teriam sido tratadas. Estudos aí realizados pelo médico Cláudio Galeno, no século II, demonstravam descrições precisas dos músculos, mostrava como é que eram os ossos, né, como era o desenvolvimento aí, né, do sistema de nervos, das artérias, porém não eram, né, tão, né, precisos. Então ele cometeu várias imprecisões, vários pequenos erros, porque ele descreveu a anatomia humana com base na dissecação de outros animais. Então ele não fez as pesquisas baseadas, né, no próprio corpo humano. Então por isso muitas vezes dava erro. Então o erro na medicina, o erro numa cirurgia, né, o erro muitas vezes no tratamento de uma pessoa pode ser fatal. Então pode vir, né, a matar alguém. Então era muito importante que essas pesquisas fossem feitas, né, dissecando os cadáveres, estudando realmente como era o funcionamento do corpo humano para, né, se melhorar nos tratamentos e, né, buscar aí novas medicações, tá? Então, para a gente recapitular, tá? Nós temos aí, discutimos na nossa aula de hoje as características do humanismo e do renascimento, né? Falamos sobre os impactos dessa nova mentalidade para o desenvolvimento intelectual, as invenções e as ciências. Também falamos aí na aula de hoje sobre as mudanças econômicas, sociais e políticas, né, que só acontecem a partir da mudança de pensamento. Então, o que aconteceu, né, a respeito das mudanças aí da economia vai interferir nas mudanças políticas, vai interferir nas mudanças econômicas, vai interferir, né, na mudança de pensamento das pessoas daquela época, tá? Então, não percam, na próxima aula vamos entender como é que essas mudanças culturais também vão influenciar e desencadear em mudanças no campo religioso. Além, é claro, do campo artístico, com as novas técnicas, os novos interesses na pintura, escultura, que vão, né, ser ainda mais fortes agora na Idade Moderna Europeia, tá certo? Então, até lá. Vou ficando por aqui, tá? Vou deixar aí meu muito obrigada para você que nos acompanhou na aula de hoje. Não se esqueça de deixar o nosso like aí no vídeo, tá? E aí a gente segue aí com os créditos do material utilizado na aula de hoje e a gente volta até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!